e puro, vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separar para ti, Deus. Escolho ser santo, me separar para ti, meu mestre, pronto a te Purifica-me os pensamentos e faz-me santo. Purifica-me dos meus pecados, que só tu vês. Vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separar para ti, Deus. Escolho ser santo, me separar para ti, meu mestre, pronto a te obedecer. te obedecer. Vem me refinar, Eu quero ser me refinar santo, vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separar para ti, Deus. Escolho ser santo, me separar para ti, meu mestre, pronto a te obedecer. Pronto a te pronto a te obedecer. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Mais um tempo de celebrarmos ao Senhor. Mais um domingo em que reservamos para louvar ao Senhor. Prepare seu coração para esses minutos que teremos juntos e que seja um tempo em que nós adoremos, louvemos e exaltemos o nome do Senhor, o único digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Por isso eu quero que você ore comigo neste momento, clamando que Deus nos visite, independente do lugar que nós estejamos agora, que Deus esteja conosco nesses minutos que vamos estar juntos, mesmo distantes fisicamente, adorando e louvando ao Senhor. Porque a presença de Deus é fundamental, é essencial para que tenhamos um tempo especial, para que não seja apenas um mero encontro, mas que seja realmente um tempo de celebração e adoração. Então eu convido você, onde você estiver agora, a fechar os seus olhos e se concentrar na presença do Senhor e buscar a face dele. Senhor, diante da tua presença, eu me coloco em oração e clamo que tenhamos um momento especial
nesses próximos minutos que estaremos juntos. Que a tua presença nos visite onde quer que a gente esteja nesta noite. Em nome de Jesus, visita cada lar, cada pessoa, independente do lugar ou da situação que a pessoa estiver enfrentando. Que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com algumas canções. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, tua imensa graça recebi, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para me salvar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina
ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
irmão, minha irmã, tenho um aviso muito importante para vocês. No próximo domingo retornamos com os cultos presenciais, apenas no período noturno. Portanto, no próximo domingo às 19h30, você que desejar participar dos cultos presenciais precisa deixar o seu nome no nosso grupo de WhatsApp, porque as vagas são limitadas. Segundo o último decreto que saiu essa semana, o último decreto municipal, nós podemos ter apenas a ocupação de 35%. Portanto, as vagas são limitadas. Coloque o seu nome lá se você quiser participar e retornar participando das atividades presenciais. As outras pessoas que não puderem participar presencialmente poderão, como antes, assistirem ao culto de forma virtual. Então, aguardo por você. Que Deus nos abençoe. Após a próxima canção, refletiremos na palavra do Senhor. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. Chegamos ao momento de refletirmos na palavra do Senhor. E para iniciarmos esse tempo, essa reflexão, eu quero ler com vocês um texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 1 ao 11, onde está escrito o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo,
e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu espero que tenhamos momentos muito especiais agora nesse tempo de reflexão. Eu quero convidar você a mais uma vez fechar os teus olhos e vamos orar para que Deus fale conosco. Senhor, diante da tua presença e diante da tua palavra que acabamos de ler, eu peço que o Senhor use a minha vida como instrumento seu, que eu seja um instrumento seu para falar ao coração de cada um desses que me assistem hoje, como falou ao meu coração, em nome de Jesus. Que cada coração seja como um solo fértil, para que a semente da tua palavra seja lançada e brote e dê frutos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar de um tema muito importante, muito especial. É a humildade. Qual é a qualidade que você mais admira em uma pessoa? Paciência, generosidade, prontidão, gratidão, fé, gentileza, sabedoria, bondade, enfim. Quando você observa alguém, o que você mais admira? Confesso que para mim uma das qualidades que eu mais admiro, que eu mais observo, que mais me chama a atenção é a humildade. E hoje eu quero falar sobre o caminho da humildade. Meus irmãos, minhas irmãs, podemos muitas vezes nos tornarmos nossos maiores obstáculos quando começamos a ver a prosperidade nos nossos negócios, nos nossos estudos ou no nosso ministério. Se você trabalha ministerialmente ou trabalha em alguma igreja, quando vemos a prosperidade nessas coisas, muitas vezes podemos ser tentados a fazermos tudo para nós mesmos. E isso, é claro, é chamado de orgulho. Lembrando, desde o início, que o orgulho leva à ruína. E o motivo pelo qual Satanás foi lançado dos céus, ou expulso dos céus, foi por causa do seu orgulho. Talvez você não tenha pensado em como o orgulho pode ser destrutivo em sua vida. Mas a Bíblia diz que o orgulho é a raiz de todos os outros pecados. O orgulho leva ao conflito, impede o crescimento pessoal e profissional e leva à ansiedade. E isso irrita a Deus. O orgulho irrita a Deus. O oposto do orgulho é a humildade. E Deus nos chama a sermos humildes. A humildade é a característica que eu desejo desenvolver na minha vida mais do que qualquer outra qualidade. Liderar uma igreja, ser um bom pai, uma mãe, um marido ou uma esposa exemplar, um profissional excelente, são responsabilidades muito pesadas. E quando pensamos nessas responsabilidades, isso nos leva a nos colocarmos de joelhos todos os dias, pois não podemos fazer isto ou sermos pessoas assim sem a ajuda de Deus. E isso, se nós não levarmos aos pés de Jesus, pode nos levar ao orgulho, não é verdade? A humildade é uma escolha. Você precisa escolher ter uma vida de humildade. É algo que nós fazemos a nós mesmos. Então, eu quero falar em como podemos desenvolver a humildade nas nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre como desenvolver a humildade a partir de 5 etapas ou a partir de 5 atitudes práticas. Porque não adianta nada eu pregar a você, a compartilhar algumas lições com você,
se eu não desafiar você a colocar isso em prática, porque o que muda a sua vida não é o que você ouve, é o que você decide e faz. Você já ouviu tantas mensagens, tantos desafios, mas se você não colocar esses desafios em prática, a sua vida vai continuar a mesma a partir de amanhã. Portanto, para que a sua vida mude, você precisa aprender as lições, decidir mudar e colocá-las em prática. Para que você, ou se você quer que a humildade seja uma de suas qualidades, a primeira lição é que você precisa admitir os seus pecados honestamente. Admita os seus pecados honestamente. Essa é a primeira lição. Essa é a primeira atitude. Você precisa ser honesto quanto aos seus pecados. Em Romanos 3, capítulo 3, verso 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Também em 1 João, capítulo 1, verso 8, está escrito: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Portanto, quando lemos nas Escrituras, isso deixa bem claro, quando lemos as Escrituras, que eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores. E se somos pecadores, a Bíblia deixa claro que Deus está pronto para nos perdoar, com uma condição. 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. No livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, está escrito: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Eu creio, na prática, num Deus das segundas chances. Deus dá uma segunda chance a nós quando confessamos nossos pecados, quando pedimos perdão pelos nossos pecados, quando reconhecemos os nossos pecados. Deus nos dá novas chances quando nós nos humilhamos diante dele e reconhecemos as nossas falhas. Deus nos dá novas chances àqueles que se humilham, aos humildes, àqueles que reconhecem honestamente os seus pecados e os confessam. Lembre-se de uma coisa: pecado perdoado é o pecado confessado. Se você quer que a humildade seja uma de suas qualidades, a primeira lição é: admita os seus pecados honestamente. Mas eu tenho uma segunda lição para nós, uma segunda atitude que precisamos tomar para que a humildade seja desenvolvida em nós. Se você quer que a humildade seja uma de suas qualidades, avalie seus pontos fortes de forma realista. Seja realista quanto aos seus pontos fortes. Seja realista quanto às suas qualidades. Você provavelmente já deve ter ouvido um ditado de que você pode ser o que você quiser. Mas eu quero informar a você que isso, na verdade, não é uma realidade. Se você não tiver talento para uma função específica, você não será capaz de fazê-la ou exercê-la. Eu nunca poderia ter me tornado um neurocientista ou um astronauta. Eu não tenho habilidades para isto. Eu nunca poderia ter me tornado um astro da NBA ou do futebol, porque eu não tenho coordenação motora necessária. Para lidar com o orgulho em nossas vidas, nós precisamos avaliar honestamente, com sinceridade, os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Na Bíblia está escrito em Romanos capítulo 12, verso 3, o seguinte: olha o que o apóstolo Paulo diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém
tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Portanto, você conhece alguém que só sabe contar vantagem de si mesmo e da sua família? Aquela pessoa que só acha que tudo que elas fazem é o melhor, que elas não têm defeito, que eles são os melhores. Mas Deus está dizendo na palavra dele que nós devemos ter de nós mesmos um conceito equilibrado. Sabermos quais são os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Porque o orgulho é baseado em uma falsa imagem que nós temos de nós mesmos. Já a humildade é baseada em uma imagem verdadeira e realista de quem nós somos. Humildade é ser honesto sobre seus pontos fortes e fracos. É olhar para o espelho da sua alma. É se conhecer de verdade. É olhar para o espelho da sua alma e saber quem de fato você é. Quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nos conhecemos tão pouco. Às vezes sabemos tanto sobre o mundo exterior, mas sabemos tão pouco ou desprezamos o nosso mundo interior. Conhecemos demais o mundo exterior, estudamos tanto o mundo exterior, mas praticamente não conhecemos nada do nosso mundo interior. Nós precisamos nos conhecer melhor, nós precisamos desenvolver o autoconhecimento. Se você quer que a humildade seja uma de suas qualidades, você precisa avaliar seus pontos fortes e fracos de uma forma realista. Mas eu tenho uma terceira lição. Se você quer que a humildade seja uma de suas qualidades, uma terceira lição é: aproveite o seu sucesso com gratidão. Celebre o seu sucesso com gratidão. Quando você tiver algum sucesso, alguma conquista em qualquer área da sua vida, reverta toda a glória a Deus com gratidão no seu coração. Todos os dias eu me lembro de duas verdades que me ajudam a destruir o meu orgulho. A primeira delas é: tudo que eu tenho é um presente de Deus. O apóstolo Paulo pergunta lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. O rei Davi também, quando recebeu as dádivas para a construção do templo, lá em 1 Crônicas capítulo 29, dos versos 14 ao 16, ele orou a Deus da seguinte forma: mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que nem mesmo teríamos fôlego de vida se Deus não tivesse dado para nós. Qualquer coisa que Deus faça por meio do seu trabalho não é sobre você, é sobre Ele. Cada conquista alcançada é sobre Ele, não é sobre você. Cada pessoa que vem a crer em Jesus é sobre Ele, não sobre você. Todo casamento restaurado é sobre Ele, não sobre você. Uma outra coisa, ou uma outra verdade destruidora do meu orgulho que eu me lembro, é que um dia nós prestaremos contas a Deus pelo que fizemos com o que Ele nos deu. Se foi Ele que nos deu, um dia nós vamos prestar conta do que Ele nos deu. É difícil ter orgulho quando você percebe
que um dia todos os seus segredos serão expostos. Tudo que temos foi confiado por Ele aos nossos cuidados. Somos apenas mordomos, administradores do que Deus nos confiou. Um dia prestaremos contas de como administramos tudo o que Ele nos confiou. Essa é uma compreensão que me leva e que te leva e que nos leva a sermos humildes e a nos humilharmos diante de Deus. Portanto, se você quer que a humildade seja uma de suas qualidades, você precisa aproveitar seu sucesso com gratidão, reverter toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele, porque tudo que você tem é um presente dele, porque um dia você vai prestar contas de tudo que Ele confiou a você. Mas eu tenho uma penúltima lição. Se você quer que a humildade seja uma de suas qualidades, sirva aos outros com altruísmo. O maior antídoto para o orgulho é doar-se, é servir aos outros. Essa é a única maneira de viver com mais felicidade e humildade. Seja altruísta, pense nos outros. A Bíblia nos ensina, lá em Filipenses capítulo 2, de 1 a 4, o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Na tradução ou na versão A Mensagem, essa mesma passagem está da seguinte forma. Preste atenção. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam, ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem, esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. A verdadeira humildade, como disse C.S. Lewis, a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Nós precisamos ficar tão ocupados servindo os outros que não teremos tempo para as nossas próprias queixas e murmurações e reclamações insignificantes. Mesmo que o seu serviço ou seu ministério seja investir muito tempo focado nos outros, é sempre muito importante examinar os motivos e os interesses que você tem em ajudar as pessoas. Pense na seguinte pergunta: você está servindo aos outros para a sua própria autopromoção ou para ver as pessoas cada vez mais semelhantes a Jesus? Você está servindo aos outros para a sua autopromoção ou para ver as pessoas cada vez mais semelhantes a Jesus? Se você quer que a humildade seja uma de suas qualidades, você precisa servir aos outros com altruísmo. Eu termino com uma última lição, Se você quer que a humildade seja uma de suas qualidades, dependa de Jesus
constantemente. Dependa de Jesus sempre. Semana passada eu preguei a respeito da passagem que Paulo diz que a força dele se aprimora na sua fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Isso é dependência de Deus. Dependa de Jesus constantemente. Em essência, depender de Deus é como expressamos humildade. Na verdade, a dependência é o cerne, é a essência da humildade. Deus não nos projetou para sermos independentes. Deus nos projetou para sermos dependentes dele e interdependentes uns dos outros. O estresse muitas vezes vem de nós assumirmos o que nunca pretendíamos fazer. A Bíblia promete grandes bênçãos quando somos humildes e dependemos de Deus. Em Provérbios 22:4 nós lemos: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Eu concluo dizendo: você nunca se livrará de todo o estresse da sua vida, mas pode contar com Deus para o resultado final dela. Suas circunstâncias não precisam determinar a sua resposta. O orgulho nem sempre é ruim. Existe aquele orgulho, de certa forma, piedoso e o orgulho pecaminoso. Regularmente ou constantemente ou várias vezes no Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo dizer que está orgulhoso de uma pessoa ou de uma igreja. Ele estava orgulhoso do crescimento daquelas igrejas que ele havia iniciado. Ele estava orgulhoso da fidelidade daquela igreja, daqueles irmãos. Era uma alegria para ele ver outros ser bem-sucedidos. E não há nada de errado em ter orgulho da sua família, do seu trabalho ou da sua igreja. Mas também existe o orgulho, e esse é que nós devemos combater, o orgulho egoísta, que é o contrário da humildade. Nunca se esqueça, o orgulho é o pecado que fez com que Satanás fosse expulso do céu. O orgulho egoísta vai causar estragos em nossas vidas, em nossos ministérios, em nossos trabalhos, em nossas famílias. Por isso Deus me desafia e te desafia a buscarmos sermos humildes. Exteriormente, você pode ser uma pessoa extremamente bem-sucedida, mas o seu sucesso não é sobre você. É sobre o que Deus fará por seu intermédio, onde Ele te colocou. É uma questão de graça, e a graça dele te ajudará a superar as dificuldades e os estresses da sua vida. Eu concluo esse tempo de reflexão lembrando a você alguns versículos que nos falam da humildade e de ser humilde. Por exemplo, em Provérbios 29:23 está escrito: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Isaías 66:2, parte B, diz assim: a este eu estimo, Deus dizendo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Em Jó capítulo 5, verso 11 está escrito: os humildes ele os exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Em Provérbios capítulo 11, verso 2 está escrito: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Mateus 5, verso 5, Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Efésios 4:2, Paulo escreve: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Em Tiago capítulo 4, verso 6 está escrito: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 5 está escrito: sejam todos humildes,
uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em Provérbios 22:4, que eu li agora há pouco, está escrito: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Em Colossenses capítulo 3, verso 12, Paulo escreve: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E eu termino com Tiago 3,13, que está escrito o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Que Deus me ajude, que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres humildes, que reconhecem a grandeza de Deus, que reconhecem o quanto Deus é poderoso, que reconhecem as suas fragilidades, que admitem os seus pecados honestamente, que avaliem seus pontos fortes de forma realista, que aproveitem seu sucesso com gratidão e revertam toda a glória a Deus, que sirva aos outros com altruísmo e que afinal dependa de Jesus constantemente. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sempre estarmos rendidos aos pés de Jesus, buscando estar humilhado diante dele, porque no momento certo ele nos exaltará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Cada dia, Senhor, te buscar, cada momento teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. E tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens, são teus, Senhor, tu tens. Cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser. Tudo, ó Cristo, pra ti. Depois de ouvirmos essa palavra, esse desafio para sermos humildes diante do Senhor e das pessoas, eu quero encerrar esse tempo, essa celebração, com uma oração. Que Deus nos ajude a sermos mais semelhantes a Jesus, que se esvaziou e resolveu tomar forma humana e a servir o próximo. Que Deus nos ajude a sermos cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nos ajude a servirmos os outros, a sermos mais altruístas, Senhor, a sermos mais humildes, Senhor. Quebra o nosso orgulho,
Que sejamos, Senhor, pessoas que reflitam a luz de Jesus onde estivermos. Em nome de Jesus. Guarda cada irmão, cada irmã, cada família. Abençoa a nossa semana. Nos livra de todo mal. Abrevie, Senhor, essa pandemia. Em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados e dirige os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todos nós permaneça. Amém. Boa noite. Que Deus te abençoe. Assim sou eu, sou eu, assim sou eu, sou eu. Em muitas coisas você acreditou, viveu num mundo de ilusões. Depositou tua fé em homens que não podem responder suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você. Foram feitos pra você, pra você. Foram feitos pra você, pra você. Vem curtir o poder, vem conhecer o segredo com amor, corpo, alma e espírito. É luz de vida com o Criador. Você é fruto do sonho de Deus.